Consegue me escutar? Amém? E o aplicativo está dando um problema, mas Deus dará vitória, amém? Deus dará vitória. Se escutarem algum barulho é que eu estou em cima da casa, então provavelmente eu vou escutar bastante barulho, mas deixa tudo nas mãos de Deus. Bom, se escreveu amém é porque estão me ouvindo. Vamos dar prosseguimento no estudo. O versículo escolhido para a introdução é em 2 João 9. Eu vou ler rapidamente, não precisam abrir a Bíblia no momento. Diz assim, ó: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não persevera nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tanto tem ao Pai como ao Filho. Amém? Hoje vamos estar falando sobre as vestimentas cristãs. E o primeiro tópico, como eu falei, é a primeira e a segunda vestimenta criada. Vamos abrir as vossas Bíblias em Gênesis 2:25. Tentar ser rápido porque eu já perdi longos minutos. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 2:25. Gênesis 2:25 diz assim, ó: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Vou ler mais uma vez para recapitular. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Bom, nessa parte aqui nós podemos ver que na sua inocência, antes de cometer o primeiro pecado, era normal para Adão e Eva estarem nus, mesmo andando no jardim na presença de Deus. Olha só, na inocência deles, eles andavam nus na presença de Deus. Isso foi lá no começo, antes deles comerem do fruto, amém? E esta mesma inocência é visto em crianças que ainda não foram corrompidas pelo pecado, ou seja, aquelas crianças que são recém-nascidas até os 7 anos de idade. Depois dos 7 anos, elas já são corrompidas pelo pecado por causa de amizades ou até mesmo por causa de ensinamento dos pais, entre outros aspectos. Amém? Mas quando Adão e Eva conheceram a diferença entre o bem e o mal, ficaram envergonhados. Imediatamente, eles fizeram algum tipo de roupa mínima. Olha só, vamos abrir em Gênesis 3:7, que vocês vão ver o que eu estou falando. No momento que eles pecaram, eles fizeram roupa mínima, porque eles estavam com vergonha de estar nus na presença de Deus. Visto que, naquele momento, não existia mais ninguém no Éden, a não ser Adão e Eva, e Deus quando ia visitá-los, amém? E mesmo assim eles se sentiram envergonhados em estar nu. Mas vamos ler ali em Gênesis 3:7, onde diz assim, ó: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nus. Coseram, pois, folhas de figueira e se cingiram. Ou seja, desde então Deus vem orientando o teu povo sobre as vestes, ou seja, as roupas modestas. Por que roupas modestas? Porque naquele momento, quando ele fez aquela roupa de folha, ele logo percebeu que estava pecando. E o significado de modesto é bem simples. Modesto significa uma pessoa moderada em seus desejos, ações e aspirações, que não é ambicioso. Ou seja, modesto é uma pessoa que não seja vulgar. E aquela roupa que ele fez de folha era vulgar até mesmo aos olhos de Adão. Amém? E é em Gênesis 3:7 que veio a existir a primeira vestimenta, que por outrora foi recusado por Deus, pois era indecente aos olhos de Deus. A primeira vestimenta, como nós podemos ver, foi feita pelo homem. Amém? Mas agora, vocês sabem me dizer o porquê essa vestimenta foi recusada? A paz do Senhor, irmão Marlon, a paz do Senhor, Liane, a paz do Senhor, Alessandro, Alexandra, eu acho que é Alessandra, né? E a paz do Senhor, irmã Ruth. Bom, como eu estava dizendo, a vestimenta foi recusada porque tinha lascívia. Mas, enfim, vocês sabem o que significa lascívia? Não sabem? Lascívia é encontrado na Bíblia? Sim, é encontrado na Bíblia. Tem gente que não sabe disso, mas lascívia se encontra na Bíblia e se encontra em Gálatas 5:19. Vamos ler lá rapidinho o que é lascívia para eu falar para vocês o que significa lascívia. Amém? E diz assim, ó: as obras da carne
são conhecidas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Agora, vamos lá. Lascívia significa o quê? Lascívia significa expor o corpo à sensualidade. Esse pecado pode ser pode ser cometido tanto por vontade própria, como sem ter consentimento da pessoa. Vou dar aqui um exemplo do que pode ser a lascívia e como que pode ser encontrada a lascívia, amém? Darei 2 exemplos, mas primeiramente vou dar o exemplo mais simples. Se vestir com roupa apertada, marcando o corpo e, por consequência, o sexo oposto começar a ter desejo em pensamento, isto também é lascívia, visto que esse pecado foi cometido sem que a pessoa que estava usando a vestimenta apertada quisesse cometer tal pecado. Ou seja, uma pessoa comum se vestiu com a roupa de lascívia, amém? Se vestiu com a roupa de lascívia, vamos dizer, essas pessoas, entre aspas, inocentes, que não conhecem a palavra de Deus. Se vestiu com uma roupa indecente porque acha aquela roupa bonita. E foi andar na rua. Andando na rua, um homem viu aquela mulher e cobiçou em pensamento. O ato dessa mulher foi um ato lascívico? Sim, foi um ato lascívico. Não sei nem se lascívico existe, mas eu acabei de criar. Porém, a gente pode ver também ali em Mateus 18:7, que vai vir dizendo que é lícito que venha um escândalo, mas ai daquele que vê um escândalo. Então, aquele homem viu aquela mulher com a roupa lascívica e ele a desejou. Isto foi pecado? Sim, foi pecado. Mas o pecado foi da parte de quem? Da pessoa que cobiçou ou daquela pessoa que estava se vestindo de forma lascívica sem saber que era lascívia? Tem pessoas que ficam muito intrigadas nessa parte, mas o pecado foi das duas partes, tanto daquela parte que se vestiu de forma indecente, como da parte que se vestiu tendo lascívia. Eu vou dar aqui agora um outro exemplo também, o segundo exemplo. Esse exemplo aqui eu vou colocar como se fosse uma pessoa cristã, amém? Que é o segundo exemplo. Essa pessoa, ela quis comprar roupa. Um cristão foi numa loja e quis comprar uma roupa para se apresentar, amém? Se apresentar. Esse cristão queria ser desejado. E nisso que ele comprou essa roupa, ele vestiu essa roupa, no caso do homem, né? Que eu já dei o exemplo como mulher, agora eu vou dar um exemplo como homem. E este homem vestiu uma roupa extremamente apertada, marcando o corpo, marcando também a parte íntima, porque quando o homem coloca uma calça muito apertada, marca a parte íntima dele. E nisso ele foi para a igreja justamente porque ele queria ser o alvo da atenção. E nisso a mulherada da igreja começou a cobiçar aquele homem. E também os homens que estavam em processo de libertação do homossexualismo começou a cobiçá-lo. Amém? De quem foi esse pecado? Foi do homem ou foi da pessoa que o cobiçou? Bom, esse pecado foi totalmente da pessoa que se vestiu sem pudor, pois desde o início o pensamento da pessoa era ser desejada ou desejada. Nesse caso aqui, o pecado é completamente da pessoa que se vestiu de forma imprudente, porque a pessoa, ela quis ser desejada. Ela não pensou 2 vezes de que forma se vestir. Amém? Essa aqui já quis ser desejada. Mas vamos ver também o que vem falando em Oséias 4:11. Oséias 4:11. Hoje está cheio de versículos, a gente vai mergulhar na palavra de Deus, amém? Porque os teólogos falam que texto sem pretexto, alguma coisa assim, texto sem texto, não tem pretexto, é um negócio louco aí que esses teólogos falam, amém? Mas agora eu estou mostrando vários textos bíblicos, não tem nem como eles reclamarem. Vamos abrir em Oséias 4:11, Oséias que fica logo depois de Daniel, para aqueles que querem acompanhar com a Bíblia. Oséias 4:11. Vai vir, Oséias 4:11 diz assim, ó. A sensualidade, o vinho e o musgo tiram o entendimento. Basicamente está falando que a sensualidade tira o entendimento, também. Por que a sensualidade tira todo o entendimento? Bom, agora eu vou explicar para vocês bem rapidamente. Em Oséias 4:11 vai vir dizendo, como a gente já viu, que o vinho e a sensualidade tira todo o entendimento do mundo espiritual. Não é do mundo físico, não. Porque se fosse do mundo físico, não existiria pessoas superinteligentes mundanas, amém? É no mundo espiritual. Então, para vocês, cachaceiro, que fica falando que pode beber vinho, olha aí na palavra de Deus falando ao contrário, amém? Mas vamos continuar aqui com o estudo de vestimenta.
Tira todo o entendimento espiritual. Por isso que muitos estão sem entendimento e sem a visão espiritual. E com isto acabam vivendo no erro, pois não enxerga mais o pecado. Não enxerga o pecado. Porque a própria palavra de Deus vem nos alertando que o vinho e a sensualidade tira todo o entendimento. Já é bíblico que essas pessoas vão perder o entendimento. Já é bíblico. Em Gênesis 3, 10, 12. Vamos voltar lá em Gênesis para terminar de falar aqui sobre Adão, né? Gênesis 3, 10 e 12. Do 10 ao 12. Vamos lá. Vai falar assim, ó. Ele respondeu: ouviu a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estava nus? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Disse o homem, a mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu lhe comi. Gente, presta bem atenção aqui. Presta bem atenção aqui que isso vai esclarecer o porquê que tem crente mundano que não consegue ter a mente aberta, amém? Que não conseguem ver mais o pecado. Então presta atenção nessa parte, que está em Gênesis 3, do 10 ao 12. Neste capítulo e versículo, nós podemos perceber que Adão, mesmo vestindo com aquela vestimenta feita por ele, uma vestimenta que não tinha nenhum pudor, ele sentiu vergonha. Por que ele sentiu vergonha? Porque ele estava diante da presença do Altíssimo, diante da presença de Deus. E como ele conseguiu enxergar que tal vestimenta era pecado? Ele só conseguiu perceber que isso era pecado porque o coração dele estava aquebrantado e com isso a visão espiritual dele estava aberta para perceber o pecado, assim possibilitando entrar em conserto com Deus. Aqui é onde tudo muda. Tudo muda. Por que esses crentes que se vestem de forma indecente, ou até mesmo essas pessoas mundanas se vestem de forma indecente, não conseguem alcançar a santidade? Porque o coração deles não conseguem ou não estão aquebrantados. O coração deles estão apedrejado e eles não querem mais ouvir eles não querem mais ouvir a palavra dos santos. E mesmo estando na presença de Deus, eles não conseguem se curvar perante a Deus. E o que nós podemos ver é que nos dias de hoje, nós ficamos na presença de Deus 24 horas por dia, por causa do Espírito Santo. E naquele tempo, Adão não ficava 24 horas por dia na presença de Deus. Em um determinado tempo, Deus descia à terra para conversar com Adão. E mesmo Adão sabendo disso, Adão teve vergonha. Adão poderia muito bem chegar ali, dizer que estava com vergonha na presença de Deus, e quando Deus voltasse para o céu, Adão começava a se vestir de forma imprudente novamente. Mas não, Adão estava tão aquebrantado, mas tão aquebrantado, que ele percebeu que era pecado. E imediatamente ele falou: Senhor, eu coloquei essa folha porque eu estou com vergonha de ti. Basicamente foi isso que ele falou. Mas o que nós podemos aprender neste primeiro caso? Nós podemos aprender que Deus quer um homem e uma mulher que usam roupas. Não uma mulher que fica sem roupa, um homem que fica sem roupa. Ah, mas eu estou usando um short. Para Deus é a mesma coisa que estar sem roupa. Para Deus é a mesma coisa. Você está com peça íntima. Para Deus é como se você estivesse com peça íntima. Amém? Nós não somos como animais que não sentem vergonha da sua nudez. Podemos entender também que a vontade de Deus desde o princípio é que usamos vestimentas que cubram o corpo. Não meramente alguma coisa embrulhada no nosso corpo para esconder a nossa parte íntima. Deus não quer que a gente fique com uma coxinha embrulhado com qualquer massa. Deus quer que a gente se vista direito, com pudor, com decência. Deus não quer que a gente fique mostrando a nossa barriga, nosso peitoral. Deus não quer que a gente fique mostrando a nossa coxa, porque Deus é santo. Podemos ver que a vestimenta que Adão criou foi abominável aos olhos de Deus. A vestimenta que o ser humano criou foi abominável aos olhos de Deus. A vestimenta decente para Deus foi aquela vestimenta que o próprio Deus criou com a mão dele. E que vestimenta foi essa que Deus criou? A vestimenta que Deus criou foi uma roupa feita de pele de animal, uma roupa decente, né? Que naquela época era a túnica, foi uma vestimenta onde cobriu todo o corpo do ser humano. Não foi uma mera folhinha colocada nas partes íntimas. É a folhinha esta que eu posso dizer posso dizer amplamente que é mais puxado para a parte de biquíni, para a parte de sunguinha.
porque só tampava as partes íntimas. Não, Deus quer uma pessoa que se vista de forma decente. Deus quer uma pessoa que se vista com pudor. Amém? Vamos ver aqui agora em Gênesis 3:21. Diz assim a palavra santa do Senhor. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Gente, vocês não estão entendendo. A palavra de Deus fala, e os vestiu. Deus tem tanto zelo de nós seres humanos, que mesmo Adão e Eva, tendo pecado e se vestido de forma indecente, o próprio Deus os vestiu. Como assim o próprio Deus os vestiu? Deus fez questão de colocar aquela roupa em Adão e Eva, porque olha só o que diz a palavra do Senhor. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Amém? E os vestiu. Acabamos de ver a segunda roupa criada, mas dessa vez foi criada pela própria mão do Senhor. Esta vestimenta que Deus criou foi feita de pele de animal, como eu tinha dito antes. Se Deus não se importasse com vestimenta, ele jamais criaria uma segunda vestimenta, para ver a importância das vestimentas para Deus. A palavra de Deus fala que ele quer espírito, alma e corpo. Então as vestimentas é de extrema importância, visto que a vestimenta é a santificação do nosso corpo. Só que tem teólogos que falam, né, que vestimenta não tem importância, que Deus só quer o coração. Se Deus só quisesse o coração, ele não teria feito uma segunda vestimenta, como eu já acabei de falar. Mas vamos ver, vamos procurar aqui em Provérbios 7:10, vamos dar mais uma navegada pela Bíblia. Provérbios 7:10 vai vir dizendo assim, ó. Então uma mulher lhe saiu ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. Vamos ler mais uma vez? Então a mulher lhe saiu ao encontro com vestes de prostituta e astutas de coração. Agora eu quero ver teólogo rebater isso aqui. Os teólogos podem ler de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia só vai falar de dois tipos de vestimenta. A Bíblia só vai vir falando de vestimenta de santa e vestimenta de profana. Ou seja, a Bíblia só vai vir falando de vestimenta de prostituta e vestimenta modesta. Amém? Ou seja, a palavra de Deus também fala que a palavra dele é sim, sim ou não. Não tem meu termo. A palavra de Deus também vai vir falando que só há dois caminhos. O caminho da perdição e o caminho da salvação. E a palavra de Deus também vai vir dizendo que só há dois tipos de vestimenta. Vestimenta santa e vestimenta profana. Amém? Então me diga uma coisa. Se só há dois caminhos, e se Deus só dá dois exemplos em toda a Bíblia, como que tem mulher querendo usar mini-saia? Como que tem homem querendo usar camiseta? Se só há dois tipos de vestimenta. Ou o cristão se veste como santo, ou o cristão se veste como prostituto. Mas agora, se o cristão está querendo arrumar uma mulher imprudente na rua, eu até entendo porque ele está andando de forma de prostituta. Mas agora, se o cristão quer a salvação, ele tem que andar com decência, tem que andar com pudor. Amém? Não tem como a gente dizer que é cristão e andar sem santidade. Mas agora vamos ver mais um capítulo. Eu gosto de navegar pela Bíblia. Porque aí a gente mostra que não tem apenas um capítulo, um versículo falando sobre vestimenta. Já que eles falam que Jesus só quer o coração, que Deus só quer o coração, a gente anda pela Bíblia e a gente mostra em toda a Bíblia que Jesus fala sobre vestimenta. Pois Deus fala de vestimenta de Gênesis e Apocalipse e Deus está falando sobre vestimenta. Vestimenta não é uma coisa insignificante. Vestimenta é muito significante para aqueles que querem alcançar a presença do Senhor. Amém? 16:15. Vai vir dizendo assim, ó. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda sua vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Sabe o que significa boa-aventurança? Boa-aventurado significa feliz. Significa uma pessoa feliz, uma pessoa que alcançou o que almejava. Então, bora reler esse versículo. Eis que venho como ladrão, feliz é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua nudez ou a sua vergonha. Amém? Como eu estava falando, vergonha, na época rasgar as vestes era um sinal de vergonha. Por isso que vai ter passagem na Bíblia também, que no momento eu não lembro de cabeça, que vai vir dizendo que os soldados rasgaram as vestes do povo israelita,
Por quê? Porque naquela época o povo israelita, até aquela época não, até hoje, o povo israelita sempre levou muito a sério essa questão da vestimenta. E a palavra de Deus mesmo já vai vir nos dizendo que nós temos que vigiar e guardar as nossas vestes, para que nós não venhamos andar nu. Ou seja, nós temos que guardar as nossas vestes como? Andando em forma decente, andando em forma de pudor. Eu estou falando muito de decência, mas eu vou falar o que significa decência, amém? Decência significa, né, não se apresentar com uma vesta inapropriada. Decente significa você se apresentar com uma veste apropriada, que cumpre seu propósito. Modéstia é a mesma coisa que honesto ou decoroso. E vocês acham que uma pessoa que anda com um shortinho curto está andando de uma forma honesta? Sejam sinceros comigo. Nunca que vai ser uma forma honesta, né? Uma pessoa honesta. A paz do Senhor novamente, Maria Eduarda. Paz do Senhor, Lucéia. Vamos lá. Honestidade para vocês. Uma pessoa honesta, ela pode mentir? Uma pessoa honesta, ela pode mentir? Indo para outra parte do estudo, mas continuando na mesma base. Uma pessoa honesta, ela pode mentir? Na minha concepção, uma pessoa honesta, ela não pode mentir. Tem que ser uma pessoa verdadeira. Ou seja, uma pessoa que anda com maquiagem, ela está sendo honesta com seu parceiro? Visto que maquiagem pode modificar a beleza da mulher. Para aqueles que estão no mundo, ela fica mais bela, mas para aqueles que estão na luz, a mulher fica mais feia. Mas eu tô rindo, mas é sério. Mas uma pessoa honesta não pode mentir. Então, se a pessoa está usando maquiagem, ela automaticamente está mentindo. E honestidade é a mesma coisa que decência. Então, aquela pessoa que usa maquiagem, de forma alguma, ela está tendo decência, visto que ela não está sendo honesta, amém? Apenas com a base de honestidade e decência, vocês conseguem quebrar com facilidade essa teologia que diz que não tem nada a ver a mulher usar maquiagem. Mas vamos voltar para a parte de vestimenta. Vamos voltar para a parte de vestimenta, que o interessante nesse estudo é vestimenta, também. Vamos abrir em 1 Pedro 3,3, que é muito conhecido. 1 Pedro é a epístola de Pedro, amém? Diz assim, ó: a beleza das esposas não seja no enfeite exterior, como o frisado dos cabelos, o uso de joias de ouro, ou o luxo dos vestidos. Em outras traduções, vai estar escrito mulher e não esposas, amém? Então, a beleza das mulheres não seja no enfeite exterior, como frisado no cabelo. O que é frisado no cabelo? Frisado no cabelo é a mesma coisa de uma mulher que tem cabelo cacheado alisar o cabelo. E uma mulher que tem cabelo liso, cachear o seu cabelo. Naquela época, a Jezabel já fazia tal prática de frisar o cabelo. Como assim? Na época, Jezabel pegava 2 chapas de ferro, esquentava no fogo, e depois que aquela chapa estava quente, não muito quente ao ponto de queimar o cabelo, mas depois que aquela chapa estava quente, ela passava no cabelo dela, justamente para alisar o cabelo. E a ponta do cabelo de Jezabel, ela fazia pequenas tranças, e de vez em quando, na ponta do cabelo, ela deixava cacheado. Ou seja, ela esquentava a chapa de ferro, passava no seu cabelo, para o cabelo ficar liso, e na ponta do cabelo, com uma outra chapa de ferro, ela botava entre o cabelo e enrolava o cabelo para o cabelo ficar cacheado, amém? Era assim que a Jezabel se vestia, para vocês terem uma base. Por isso que a Bíblia vem falando bastante sobre frisada do cabelo e vem falando bastante sobre a trança no cabelo. Só que a trança que Jezabel fazia, quando ela trançava o cabelo dela, ela colocava as joias no meio da trança, justamente para dizer que ela era poderosa, que o cabelo dela tinha valor. Por isso que aqui vai vir dizendo, não seja no enfeite exterior, como frisado no cabelo e o uso de joias de ouro, porque o enfeite que a Jezabel colocava nos cabelos era justamente enfeite de ouro, amém? E ainda vem dizendo que não é para ficar no luxo dos seus vestidos. Por que não é para ficar no luxo dos vestidos? Porque aqui claramente Pedro, naquela época já existia esse negocinho de moda. Ah, moda para cá, moda para lá. Já existia aquelas pessoas tentando inovar nas vestimentas. E essa parte aqui, nós vemos claramente que está nos exortando sobre essa indústria de moda. Indústria de moda esta que trabalha para o inimigo.
perdão, que trabalha para o inimigo. Por que que não é para ficar no luxo das vestimentas? Se nós formos perceber, quais são as vestimentas mais caras do mercado? As vestimentas mais caras do mercado. As vestimentas mais caras do mercado são aquelas que têm bordadinhos. A vestimenta mais cara do mercado é aquela que tem decote. A vestimenta mais cara do mercado são aquelas que têm pérolas em volta do pescoço. E todas essas vestimentas é condenado aos olhos de Deus, visto que essa vestimenta são vestimentas luxuosas e vestimenta que nos atrai lascívia. Se uma mulher usa uma vestimenta com decote, automaticamente ela quer induzir o homem que fica vendo para os seios dela. Então isso não é andar com decência, não é andar com honestidade. Visto que uma pessoa honesta, ela jamais vai usar de truques psicológicos e também jamais vai usar truques visuais para conquistar alguém. Uma pessoa honesta, ela vai querer conquistar a outra pessoa com o que ela realmente é e não com o que ela pretende ser. Amém? Então Deus condena todos esses tipos de vestimenta. Estou tentando explicar de uma forma mais de fácil entendimento, amém? Verdade, Alessandra, não está sendo honesta nem com ela mesma. Isso faz sentido. Eu estou tentando explicar aqui da forma mais prática possível. Agora, o último versículo que eu vou querer ler com vocês é 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2,9, amém? Ai, Jesus, vocês são uma figura. Diz assim, ó. Quero que do mesmo modo as mulheres se atraviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos dispensiosos, mas, como convém à mulher, que façam profissão de servir a Deus, com boas obras. Gente, aqui já diz tudo. Como que Deus quer que uma mulher caminhe? Deus quer que uma mulher caminhe com boas obras. E as mulheres têm que caminhar como? As mulheres têm que caminhar de forma que convém a Deus. O que hoje em dia está muito difícil, né? Hoje em dia está muito difícil. Mas aqui vai vir dizendo também que da mesma forma a mulher deve se vestir com modéstia. Eu já falei para vocês o significado de modéstia, mas vou falar novamente, porque né, já faz um tempinho que eu expliquei para vocês o que é modesta. Mas modesta é uma pessoa moderada em seus desejos, ações e aspirações, que não é ambicioso. Uma mulher modesta, ou um homem modesto, é um homem que não é ambicioso, um homem que não vai se vestir para chamar atenção, ou uma mulher que não vai se vestir para chamar atenção. Pois essa mulher, ou este homem, é moderado em seus desejos. Ou seja, em outras palavras, é um homem e uma mulher que tem domínio próprio. Mas eu também quero recapitular aqui descrição, que daqui a pouco eu vou falar sobre descrição. O que significa descrição? Descrição é não chamar atenção, ou seja, é recatada, é modesta, humilde, é delicada em suas ações. Uma pessoa que age com descrição também pode ser entendida como reservada ou que tem um bom nível de discernimento, sabendo medir corretamente o que é certo e errado, o bem e o mal. Gente, descrição é a base de tudo, porque uma pessoa que tem discrição, uma pessoa discreta, é uma pessoa que tem um bom nível de discernimento. E qual é um dos frutos do Espírito Santo? Qual é um dos 9 frutos do Espírito Santo? É o discernimento, é a sabedoria, é a ciência. Então uma pessoa que não é discreta, ela jamais vai ter o discernimento. Por que hoje em dia as pessoas não conseguem diferenciar quando uma pessoa está falando no Espírito Santo, quando uma pessoa está falando a língua do demônio? Porque essa pessoa não tem discernimento. E por que não tem discernimento? Porque essa pessoa não tem discrição. Se a gente for nessas igrejas mundanas, nós vamos ver mulher usando brinco, usando maquiagem, usando batom, pintando as unhas, com vestes decotadas, com vestes curtas, né? E isto tudo não é discrição, isso tudo não é se vestir de forma humilde, não é se vestir de forma delicada, modesta, requetada. Ou seja, quando uma pessoa se veste de forma vulgar, automaticamente Deus retira dessa pessoa o discernimento. Porque uma pessoa que se veste assim, jamais pode ter o Espírito Santo de Deus. Jamais, jamais.
Jamais. É impossível. Impossível. Amém? Mas agora, vamos ali, né? Já falei aqui, né? Do traje decoroso, tem que se vestir com forma modesta, com sobriedade, e não com tranças ou com ouros ou pérolas e vestidos dispensiosos. Ó, vestidos dispensiosos. Antes, a gente tinha falado sobre vestido de luxo, que é esses vestidos de moda, amém? Esses vestidos de moda. E o que é um vestido dispensioso? Vestido dispensioso, gente. Vestimenta dispendiosos. Eita, tenho língua presa, a palavra é difícil. Esse tipo de vestimenta são vestimentas vulgares. São vestimentas que não tem nenhum tipo de descrição. São vestimentas que não tem nenhum tipo de decência. Ou seja, nós temos que correr desse tipo de vestimenta. Homem tem que correr dessas calças apertadas. Mulher tem que correr das mini saias. Nós temos que fugir da aparência do mal. E isso é mal aos olhos de Deus, visto que Adão fez uma pequena vestimenta, uma vestimenta curta, e Deus não aprovou. Então, se Adão, que foi um homem perfeito, que ele ainda não conhecia o pecado, foi conhecer o pecado depois que comeu o fruto. Se Adão percebeu que ele usando roupa curta era pecado, não é possível que a gente não consiga perceber. Nós temos que perceber também que é pecado. A paz do Senhor, irmão Michel. Vamos continuar aqui, amém? Agora eu vou falar sobre a separação das vestimentas, tanto da vestimenta masculina e feminina. Aqui no título eu coloquei a separação sobre as vestes dos sexos, visto que sexo só há dois, só há sexo masculino e feminino, amém? Não tem transexo, quatro sexos, não tem, é só dois sexos mesmo, e nunca vai haver outro tipo de sexo, amém? Mas vamos ler aqui em Deuteronômios 2:5, antes de eu falar sobre essa questão. Deuteronômios 22:5, que é bem conhecido também. Isso aí eu sei de cabeça, não precisava nem abrir a Bíblia. Mas vamos lá. A mulher não usará roupa de homem, nem homem roupa de mulher, pois quem faz tal coisa é abominável ao Senhor teu Deus. Tá vendo? A mulher não usará roupa de homem, nem o homem roupa de mulher, pois quem faz tal coisa abominável é ao Senhor teu Deus. Gente, se Deus não se importasse com vestimenta, como muitas pessoas e pastores falam, ele não teria designado vestimentas diferentes para os sexos. Ele não teria feito vestimenta de homem e vestimenta de mulher. E ele jamais teria colocado na Bíblia tal coisa. Se ele não ligasse para vestimenta, a Bíblia não teria falado que homem não deve andar com roupa de mulher e mulher não deve andar com roupa de homem. Gente, aquele que usa roupa do sexo oposto é abominação ao Senhor. Deus já está falando que é abominável. É abominável aos olhos de Deus. Ou seja, uma mulher usar calça é abominável aos homens de Deus. Aqueles homens escoceses que em toda época de festival, sempre que tem um festival na Escócia, na Suíça, eu não sei o nome direito do lugar, mas tem um festival que uma vez por ano eles têm que usar saia. Naquele momento que eles estão usando saia, eles estão sendo abominação aos olhos de Deus. Amém? Neste capítulo e versículo que nós acabamos de ler, Deus não está combatendo a homossexualidade de jeito nenhum. Eu já vi teólogos falando que esse versículo é para os homossexuais. Não é para os homossexuais. Deus não está combatendo a homossexualidade nesse versículo. Por que Deus não está combatendo a homossexualidade nesse versículo? Porque Deus determina que não deve usar, não importa se é hétero ou homossexual, não importa. Mesmo a pessoa que é homossexual usar roupa do sexo oposto, já é abominação só de ser homossexual, mas tirando essa parte, mesmo homossexual que estiver usando a roupa do sexo oposto, vai continuar sendo abominação a Deus, e mesmo se for hétero, usar roupa do sexo oposto é abominação aos olhos de Deus. Muitas pessoas e teólogos falam que só existia túnica no Antigo Testamento. Gente, eles falam que só tinha túnica, eles falam que não tinha separação de vestimenta, eles falam que só havia túnica, apenas. Que túnica era vestimenta para homem e para mulher, amém? Porque eles falam que não existia diferença de túnica para vestido, fala que é a mesma coisa. Mas eu vou quebrar essa tese, amém? Vou quebrar essa tese porque o Espírito Santo de Deus me guiou, amém? Agora é a vestimenta dos homens. Vamos abrir em Levítico 6:10. Levítico 6:10. Vamos lá, Levítico 6:10. Assim, ó. Levítico capítulo 6, versículo 10.
O sacerdote então vestirá sua túnica de linho e vestirá as vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto ao altar. Gente, o sacerdote vestirá a túnica e as calças. Neste capítulo e versículo, a Bíblia nos relata e deixa bem claro que o sacerdote ou os homens podiam usar tanto a túnica como a calça, ou até mesmo a túnica junto com a calça. Então, como que eles querem falar que só existia a túnica? Se a própria palavra de Deus vai nos dizer que já existiam as calças. Aí tem gente que fala, mas não é calças não, naquela época só se falava calça. Só se falava calça sem estar em plural. Porque eles falam que calça sem estar no plural era um tecido que eles vestiam em uma perna e depois pegavam outro tecido e colocavam na outra perna. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mesmo se fosse dessa forma, um tecido numa perna, um tecido no outro, é calça de qualquer forma. E Deus falou que era por sacerdote colocar. Ou seja, homem colocar, não mulher. É interessante perceber também que a Bíblia vem falando de sacerdote e não de sacerdotisa. Ou seja, a calça é apenas para homens. Outra coisa muito importante também é que o sacerdócio... Ai, meu Deus do céu. Agora é polêmica. É que o sacerdócio trazido para os tempos de hoje seria a mesma coisa que pastor. Ou seja, não existe pastorais. Já que a única sacerdotisa que existiu na Bíblia foi Jezabel, e a abominação ela foi para o Senhor, pois trouxe vários costumes mundanos. Gente, trouxe vários costumes mundanos. Como que tem essas mulheres que se dizem pastoras, ou esses pastores que dizem que não tem nada a ver a gente colocar a nossa esposa como pastora. Não tem nada a ver. A própria Bíblia já nos deixa bem claro que sacerdócio é para homem e que eram os sacerdotes que vestiam calças. E a única sacerdotisa que existiu na Bíblia foi Jezabel. E olha a desgraça que Jezabel fez. Misericórdia. A partir do momento que essas mulheres dizem que são pastoras, elas estão dando legalidade para Satanás enganá-las. Tem muitas mulheres que têm boas intenções. Amém? Que viram pastoras com boas intenções e são até de doutrina, mas só dessas mulheres se dizerem pastoras, elas dão legalidade para Satanás entrar na vida delas. E nisso Satanás começa a enganar elas, dando falso arrebatamento, começa a enganar elas, botando elas para andar de forma indecente, entre outras coisas. Pois um abismo chama outro abismo. Então nós não podemos de jeito nenhum, de forma alguma, dar legalidade para o inimigo. Amém? Vamos continuar aqui, porque estudo sobre pastorado é para uma outra aula, amém? Não vou entrar muito profundo em questão de pastorado feminino, não. Deixa para outra aula. Vamos abrir aqui em Levítico 16:4. Levítico 16:4. Vai vir dizendo assim, ó. Vestirá ele a sagrada túnica de linho, terá as calças de linho sobre o corpo, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes sagradas. Por isso banhará o teu corpo na água e então as vestirá. Gente, aqui vem dizendo, ó, vestirá ele, a sagrada túnica de linho. Terá as calças de linho sobre o corpo. É ele, não ela. Gente, em Levítico 16:4, vai vir... Em Levítico 16:4 a gente pode ver que desde o princípio Deus exige o uso de combinação, tanto para homens como para mulheres. Por que eu falo que Deus exige o uso de combinação? Combinação não é uma opção, é uma exigência. Por quê? Deus vai falar aqui, ó, vestirá a sagrada túnica de linho, terá as calças de linho e sobre o corpo cingirá com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra. Vocês sabem o que são mitra? Mitra era tipo uma camisa, mais pro lado de uma armadurazinha, que os sacerdotes tinham que colocar por cima da camisa, né? Que naquela época era a túnica. Tinha que colocar a mitra por cima da túnica. Amém? Ou seja, isso era como se fosse uma combinação. E se nós formos ver, Deus mandou criar calções. Que calções são os shorts.
E esses calções tinham que ficar por baixo da calça. Ou seja, esse calção era a combinação da calça, amém? E sem falar que ainda tinha a túnica por cima. Ainda tinha a túnica por cima, amém? Então, é preciso sim usar as combinações. Caso vocês queiram futuramente, eu posso até fazer um estudo mais abrangente sobre combinação, amém? Mas voltando ao assunto. Desde o Antigo Testamento existia a calça. Para ser mais exato, a calça foi criada aproximadamente no século 6 ao século 11, antes de Jesus Cristo nascer. Com isto percebemos que a calça é apenas para homens. Gente, tem gente que fala que na época de Jesus não existia calça. Que heresia! Que heresia! A calça veio a existir do século 6 ao século 11 antes de Cristo. Antes de Cristo já existia a calça. Na época de Moisés e Arão já existia a calça. Na época de Moisés e Arão já existia o short, que é o calção, e era apenas para homem, apenas para os homens. Amém? Voltando ao assunto. É extremamente proibido o uso de calças compridas para as mulheres, visto que, além da calça ser criada para os homens, acaba modelando o corpo feminino, pois o corpo feminino tem muito mais curvas que o corpo masculino. Amém? Sem falar que as calças femininas é algo extremamente apertada e acaba atraindo a atenção dos homens e enquadra-se como obras da carne, predita pelo apóstolo Paulo, onde deixa a mulher completamente sensual, causando lascívia. O corpo da mulher é um corpo mais desenhado. É um corpo mais desenhado. Nós podemos pegar um homem magro e uma mulher magra. Nós vamos ver que o corpo da mulher é mais desenhado do que o do homem magro. Nós podemos pegar um homem mais fortinho e uma mulher mais fortinha. Nós vamos ver que o corpo da mulher vai ser mais desenhado do que o corpo do homem mais fortinho. A mulher já veio com essa essência do corpo mais desenhado. Então, se uma mulher veste saia, ou veste uma saia apertada, ou uma calça, ou uma camisa apertada, vai ficar muito mais modelada do que um corpo masculino. O corpo masculino só consegue ser tão modelado quando o homem vai para academia. Isso também é pecado, hein? Ir para academia. Mas eu estou usando exemplo de gente mundana. O corpo do homem só consegue ficar modelado como quando o homem começa a ir para academia. Se o homem não for para academia, o corpo do homem jamais vai ser tão modelado como o corpo feminino. É nisso que nós temos que tomar cuidado. A mulher por natureza já tem um corpo mais modelado do que o corpo masculino. É impossível. Se mulher usa tal vestimenta, automaticamente ela está criando lascívia. Se as mulheres forem perceber, até a coxa feminina é mais modelada do que a coxa masculina, sem falar que é mais grossa do que a coxa masculina. Mulheres, vocês têm um corpo muito mais modelado, 1000 vezes mais modelado do que o corpo masculino. É nisso que temos que tomar cuidado. Mas vamos abrir nossa Bíblia lá em Sofonias. Vamos abrir lá em Sofonias, que fica do lado de Ageu. Amém? Sofonias 1:8. Vamos abrir aqui Sofonias 1:8. E diz assim, ó: no dia do sacrifício do Senhor, ele de castigar os príncipes, os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes estranhos. Deus vai castigar todos que se vestem de traje estranho. Gente, o traje masculino em corpo feminino para Deus é traje estranho e é abominável, como vimos em Deuteronômios 22:5. Amém? É um traje estranho. É um traje estranho. Roupa de homem e mulher e roupa de mulher e homem é estranho para Deus. Ou seja, gente, Deus vem falando que vai castigar todos que usam trajes estranhos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Os irmãos têm que tomar muito cuidado quando eles estão vestindo essas roupinhas aí de afeminada, essas roupinhas aí apertadas. E a mulher tem que ter muito cuidado quando elas estão vestindo essas roupas masculinas, porque vai ser castigado. Vai ser castigado, porque é traje estranho, é abominável aos olhos de Deus. É abominável. Agora vamos para vestimentas femininas, amém? Vamos para a vestimenta feminina. Já falei um pouco sobre a vestimenta masculina. Vamos agora para a feminina. Vamos abrir em Lamentações. Lamentações de Jeremias. Jeremias este que foi um profeta que chorou muito pelo povo de Israel. E nós que somos de sã doutrina estamos agora chorando muito por esse povo mundano. Nós de sã doutrina estamos que nem Jeremias,
chorando por essas almas que estão sendo enganadas por Satanás, chorando por essas almas que vivem no pecado, que vivem na lascívia, que vivem na vaidade. Nós somos igual Jeremias. Então nada melhor do que o versículo que fala sobre mulheres está em Lamentações de Jeremias. Nada melhor. Bom que a gente venha lamentar, a gente vai lamentar que nem Jeremias, vamos lamentar junto com Jeremias. Vamos abrir Lamentações 1, do 8 ao 9, amém? Vai dizer assim, ó: Jerusalém gravemente pecou, por isto fez imunda todos os que honravam e desprezavam, pois viram a sua nudez. Ela própria geme e volta atrás. A sua imundícia pegou-se às suas saias. Ela não pensou no seu futuro. Foi espantosa a sua queda. Não houve quem a consolasse. Vê, ó Senhor, a minha aflição, pois o inimigo triunfou. Gente, a todo instante, essa passagem vai dizer o feminino. Vai estar falando no feminino. Eu vou ler até de novo, amém? Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez imunda, feminino. Todos os que a honravam, feminino, a desprezavam, feminino, pois viram a sua nudez. Ela, feminino, própria geme e volta atrás. A sua imundícia pegou-se às suas saias. Ela, feminino, não pensou em seu futuro. Amém? Neste capítulo e versículo, vem relatando sobre as vestes femininas. Este texto nos mostra a respeito da queda de Jerusalém. E o texto fala sobre a imundícia delas, ou seja, das mulheres, pois o texto não fala sobre a imundícia deles. A Bíblia fala que a imundícia delas estavam nas saias. Então as vestes criadas para as mulheres são as saias e vestidos, não são calças. Vamos aqui ver também Jeremias, em Isaías 47, do 1 ao 3. Isaías 47, do 1 ao 3, amém? Vamos aqui no profeta Isaías, o profeta messiânico. Nada melhor do que nós falarmos sobre o profeta messiânico, que desde o Antigo Testamento já falava na vinda do Messias. Nada melhor, nada melhor. A parte que está de mulher, Deus é tão tremendo, que as partes que falam sobre as vestimentas femininas está nos dois profetas um dos dois profetas que mais sofreram por Israel, praticamente. Jeremias, que foi o profeta chorão, e Isaías, o profeta messiânico. Nada melhor. Isaías 47, vamos abrir aqui. Isaías 47, do 1 ao 3. Do 1 ao 3, vai vir dizendo assim, ó: Desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia, assenta-te no chão, sem trono, ó filha dos caldeus. Nunca mais serás chamada mimosa e delicada. Toma a mó e mói a farinha. Descobre a cabeça, descalça os pés, descobre as pernas, atravessa os rios. A sua nudez será descoberta, e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não farei acepção de homem algum. Gente, vamos ler o 2 de novo? O 2 de novo. Toma o mó e mói a farinha. Olha só, descobre a cabeça. Ou seja, a mulher que corta o cabelo. Amém? Quer ver sobre cabelo? Vê lá em se eu não me engano, é 1 Coríntios 11. Vai falar sobre os cabelos masculino e feminino. Amém? Se eu não me engano, vou até ver aqui. Mas é 1 Coríntios 11, sim. 1 Coríntios 11 vai falar sobre cabelo. É 1 Coríntios 11. Que Coríntios 12 fala sobre os dons. É isso mesmo, 1 Coríntios 11 vai falar sobre cabelos. E aqui vai vir dizendo, aqui vai vir dizendo, descobre a cabeça. Amém? E lá em 1 Coríntios 11 vai estar falando que o cabelo da mulher foi dado como véu. Então aqui, no caso, as mulheres cortavam o cabelo. Amém? E depois vai vir dizendo aqui, descalça os pés e descobre as pernas. Amém? Descobre as pernas. Tá, agora vamos lá. A vergonha da virgem da Babilônia, quando Isaías profetizou a nudez, era ainda associada como vergonha. Quando ele descreveu o povo da Babilônia como uma virgem abusada, tá? Virgem abusada. Um aspecto da humilhação era que o inimigo descobrisse as suas nudez, ou seja, de ver as suas pernas. Gente, só da mulher estar mostrando toda a perna, já é nudez. Para Deus já é como se a mulher estivesse nua.
Gente, se a mulher estiver mostrando a coxa, se a mulher estiver mostrando a coxa, aos olhos de Deus, a mulher já está nua. No máximo, o que tem que ficar de fora é a canela. Por isso que os pastores batem muito na tecla e falam que a saia da mulher tem que ser 5 palmos, tem que ser 1 palmo abaixo do joelho. Tem que ser 1 palmo abaixo do joelho, para quando as mulheres sentarem, não vir mostrar a coxa. Porque se mostrar a coxa é como se você estivesse nu. A partir de hoje, quando vocês forem vestir as suas saias, os seus vestidos, prestem atenção para ver se a coxa de vocês não vão ficar à mostra. Porque se a coxa de vocês ficarem à mostra, naquele momento vocês estão nus. Amém? Vocês estão nus. Se a sua coxa ficar à mostra. Então toma muito cuidado, pois Isaías já havia profetizado sobre isso. Amém? Só que hoje em dia, as mulheres do mundo voluntariamente mostram as suas pernas e ficam expondo a sua nudez. É incrível. Antigamente, lá na década de 80, 70, até as mulheres mundanas usavam saias e vestidos. Porque eu estou fazendo um estudo de quando surgiu a calça feminina, amém? E nesse estudo vai vir dizendo quando que a mulher começou a usar a calça. E antes disso, as mulheres do mundo, elas se vestiam de saia e de vestido. Ou seja, na década passada, a de 80, de 70, mesmo as mulheres do mundo ainda tinham decência. E antes da década de 2000, né, as mulheres ainda tinham decência também. Pois foi na década de 2000 que as mulheres começaram a andar com esse mini short na rua, aparecendo a popa, né, do traseiro delas, amém? Isso é uma pouca vergonha que só, porque só de mostrar a nossa coxa já é nudez, né? No caso das mulheres, só de mostrar a coxa já é nudez. Olha que pouca vergonha. E essas mulheres mundanas não tem essa capacidade de sentir vergonha. Amém? Essas mulheres mundanas. E tem muitas pessoas também, muitas cristãs também que não tem vergonha na cara. Eu não digo nem tanto das mulheres mundanas, eu digo mais daquelas mulheres que estão na igreja. Porque se está na igreja, tinha que ter vergonha na cara. Porque a partir do momento que a gente escolhe ir para a igreja, é porque nós se arrependemos do nosso passado. E se nós se arrependemos do nosso passado, nós temos que estar arrependidos da forma que nós andávamos. Então nós não podemos andar de forma vergonhosa aos olhos de Deus. Nós temos que andar de forma prudente aos olhos de Cristo. Amém? Mas vamos continuar aqui no estudo. Por que eu digo que as mulheres estão expondo a sua nudez? Porque hoje em dia as mulheres estão mostrando parte dos teus seios, com os decotes, usam vestes completamente curtas, deixando à mostra a parte do corpo, como mini saias, mini blusas, sem sentir nem um pouco de vergonha. Gente, as mulheres estão andando com mini saia, mini blusa, mostrando a barriguinha e não sente mais vergonha. A vergonha no nosso tempo não existe hoje. A nossa geração não sente mais vergonha na cara, amém? Antigamente era vergonha para os adultos dar um beijo na boca da sua, no caso dos casados, também é dos casados, né? Não é desses mundanos aí que tá namorando não, também é do caso dos casados. Os adultos casados, eles tinham vergonha de beijar, no homem tinha vergonha de beijar a esposa na frente dos filhos, a esposa tinha vergonha de beijar o esposo na frente dos filhos. Olha que era filhos. Hoje em dia, o mundo tá na tanta safadeza que não tem vergonha de dar beijo na boca no meio da rua, no meio de um montão de criancinha. Não tem pouca vergonha na cara. São tudo bando de safado. Tem que nascer de novo, tem que se converter. Misericórdia, Jesus. Converte esse povo mundano. Vamos continuar aqui o estudo. Vamos abrir em 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Coríntios 6,19 vai vir dizendo: ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, o Deus do vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Gente, em 1 Coríntios 6, vai deixar bem claro que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aquele que destrói o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. A gente tem que cuidar do nosso corpo. Nós não podemos deixar o nosso corpo na mazela do mundo, não. Porque a mulher que se veste de forma indecente, a única coisa que ela vai conseguir do homem
é olhos maliciosos. O homem vai olhar para essa mulher não porque está amando essa mulher, mas o homem vai olhar essa mulher porque esse homem quer apenas diversão com ela. A mesma coisa, as mulheres que olham para esses homens, né? Esses homens aí sarados, com roupinha apertada, com roupinha de homossexual. Amém? Não, nada contra os homossexuais, tá? Mas essas roupinhas aí, né? Apertadinha. A mulher que olha para esse homem, ela não tá olhando para esse homem porque ela ama este homem. Ela tá olhando para esse homem porque ela quer apenas diversão com aquele homem. É por isso que hoje em dia os casamentos não dão certo. Porque o casamento hoje em dia não é algo que tem amor, é algo de diversão. Até mesmo muitos crentes hoje em dia está tendo relação antes do casamento. E é isto que afeta no casamento do crente. O crente tem que provar do fruto da parceira ou do fruto do parceiro quando for casado. Antes do casamento não pode provar, porque antes do casamento, oh maravilha, antes do casamento, o seu parceiro é fruto proibido. Amém? Antes de vocês casar, vocês são que nem Eva. As mulheres, no caso, são que nem Eva. Não pode comer do fruto proibido. E o fruto proibido é o parceiro de vocês. Agora, vocês, Adão, no caso do homem, antes de casar, a mulher de vocês é igual o fruto proibido, tá? É o fruto proibido, amém? Vocês não podem provar do fruto proibido, não. Se vocês provarem do fruto proibido antes de casar, vai acontecer com vocês a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. Vocês vão morrer. Morrer como? De forma física? Não. Vocês vão morrer de forma espiritual. Amém? Vão morrer de forma espiritual. Antes do casamento, o parceiro de vocês são fruto proibido. Mas agora vamos voltar. Será que nós seres humanos nos tornamos tão dessensibilizados ao pecado que a gente acabou se corrompendo e com isso a gente não sente mais vergonha? Não é possível, porque muitos de nós não sentem mais vergonha de estar andando de forma indecente. Se a gente for ver em Jeremias 8, do 5 ao 12, eu não vou ver agora, senão o estudo vai se estender demais. Amém? Do Jeremias 8, do 5 ao 12. Se vocês pegarem para ver lá, depois se vocês quiserem ver. Depois, quando esse estudo acabar, eu vou deixar os versículos certinho na descrição do vídeo e também vou deixar certinho nos comentários, amém? Como servos de Deus, se a gente for ver nesse versículo, como servo de Deus, nós temos que ser diferentes, amém? Temos que ser diferente em tudo, na maneira de andar, falar, se vestir, amém? Temos que ser diferente. Nós não podemos andar conforme os costumes errados do mundo, pois o mundo é cheio de costumes. E o apóstolo Paulo vai vir nos dizendo que a conversação corrompe os bons costumes. Os costumes estão sendo corrompidos por causa da má conversação. O crente está andando com quem não deve andar. O crente está andando com macumbeiro. O crente está andando com quem vai em baile funk. Aí a desculpa do crente é: não, mas eu ando com essa pessoa. Eu ando com essa pessoa porque eu estou evangelizando. Está evangelizando essa pessoa? Como que você diz que está evangelizando essa pessoa? Se em vez dessa pessoa falar de Deus, é você que está falando de profano. Em vez de você induzir essa pessoa a falar de Deus, você acaba caindo na lábia dessa pessoa e acaba falando de assunto profano. Essa pessoa começa a falar sobre posições sexuais e você entra nessa conversa. Essa pessoa começa a falar sobre namoro e você entra nessa conversa. Essa pessoa acaba falando de baile funk e você entra nessa conversa. Essa pessoa acaba falando de roupas indecentes e você entra nessa conversa. Então você não está evangelizando coisa nenhuma. Você está sendo evangelizado por essa pessoa mundana. Em vez de você evangelizar, você está sendo evangelizado. Porque só há duas coisas que nós podemos fazer neste mundo. Ou nós ganhamos aqueles que estão no mundo para Jesus, ou aqueles que estão no mundo vai nos ganhar para o mundo. Amém? Então tem que tomar muito cuidado. É nós que temos que ganhar eles. Pois Deus já nos deu o mandamento. Deus falou que nós seremos pescadores de homens. Nós nascemos para pescar e não para ser pescado. Se você está sendo pescado para o mundo, há alguma coisa errada na tua vida. Pois você tem que pescar aqueles que estão no mundo para a igreja e não ser pescado pelos que estão no mundo. Amém? Em Romanos 12, 1, 2, esse eu vou ler porque é pequenininho. Romanos, vamos abrir aqui em Romanos. Eu não quis ler em Jeremias porque era muito versículo. Aí ia ficar muito grande. Mas aqui o Romanos eu vou ler rapidinho. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Vai vir dizendo assim, ó. Portanto, rogo-vos,
pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O nosso corpo tem que ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional. Amém? E nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós temos que estar de forma perfeita. Temos que andar na forma perfeita a Deus. Aí tem gente que fala, mas é impossível andar na perfeição. A própria palavra de Deus fala, nós temos que estar de forma agradável e perfeita da vontade de Deus. Amém? Precisamos saber como sentir vergonha, porque nós esquecemos a forma de sentir vergonha. Nós esquecemos que nós temos que descer a casa do oleiro. Amém? E nós sempre temos que nos santificar de todo o nosso corpo, alma e espírito, visto que a nossa veste também faz parte da nossa santificação. Os seres humanos estão esquecendo como é que se diz? Estão esquecendo como que se faz para sentir vergonha. Hoje em dia está tudo descarado. O mundo hoje está descarado. Não está sentindo mais vergonha de nada. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Vamos continuar aqui agora. Vamos falar da diferença de túnica e vestido. Porque tem gente que fala que túnica e vestido é a mesma coisa. Estamos chegando já no finalzinho. Aguentem aí mais alguns minutinhos que estamos no finalzinho. Só falta esse tópico e o tópico do short, amém? Vamos falar da diferença entre a túnica e o vestido. Mas vamos recapitular o estudo rapidinho. Deus já nos mostrou que calça é para homem e saia são para as mulheres. Porém, a dúvida que fica sobre muitas pessoas é sobre a túnica e o vestido, já que sabemos que túnica foi criada para os homens e vestido para as mulheres. Porém, qual a diferença? Qual a diferença? É aqui que muitas pessoas se perdem. É aqui que muitos teólogos também se perdem, que falam que túnica é a mesma coisa que vestido. Mas o Espírito Santo vai provar a vocês que há diferença. Vamos abrir em João 19, 23. Evangelho de João, amém? Não é epístola, não. João 19, 23. Oh, maravilha de Deus. É muito bom falar da palavra do Senhor. João 19, 23. Vai vir dizendo assim, ó. Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, todo o tecido numa só peça, do alto a baixo. Amém? Vamos recapitular o que é túnica? Vamos. Aqui está falando de Jesus. Nada melhor do que colocar aqui agora a morte de Jesus no meio desse estudo, amém? Visto que Jesus morreu para nos salvar, para nos limpar de todo pecado, nos deixar alvo como a neve. Mas vamos recapitular como que é a túnica. Esses crentes rebeldes, rapaz. Ó, tomaram também a túnica, que era sem, olha como era a túnica. Túnica era sem costura, um tecido, todo em um tecido, numa só peça, do alto à cabeça. Amém? Neste capítulo e versículo, nós podemos ver o relato que diz sobre a Bíblia, o relato que está na Bíblia, que diz que a túnica é feita apenas de um tecido, numa só peça, do alto a baixo, e não tem costura. Gente, tecido não tinha costura. Tecido não tinha costura, era um pano todo reto. Um pano todo reto. Já o vestido era feito com costura e poderia ter mais de um tecido, ou seja, mais de uma peça ou mais de uma cor. A túnica, gente, a túnica, ela só podia ser de uma cor. Se a túnica é branca, tinha que ser toda branca. Se a túnica é marrom, tinha que ser toda marrom. Se a túnica é vermelha, tinha que ser toda vermelha. A túnica não podia ter costura. Tinha que ser um pano todo reto. Tinha que ser um só corte. Amém? E a túnica, a diferença também da túnica para o vestido, uma das diferenças era que a túnica, os homens amarravam uma corda na cintura, ou então eles colocavam um cinto na cintura, para diferenciar da mulher. O vestido, a mulher usava os vestidos soltos, de forma solta. Já o homem usava a túnica amarrada. Eles amarravam na cintura uma corda ou colocava
ou colocavam uma cinta, um cinto, colocavam um cinto na cintura, para diferenciar das mulheres. Vamos ver também em Atos 9:39. Atos dos Apóstolos, vamos aqui rapidinho, é logo do lado, bando de teólogo safado, 9:39. Atos 9:39 vai vir dizendo assim, ó: levantando-se Pedro, foi com eles, quando chegou, levaram-no ao quarto alto. Todas as viúvas o rodeavam chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorca fizera quando estava com elas. Amém? Amém? Aqui vem falando, ó, que as viúvas choravam e mostravam as túnicas e os vestidos. Se a própria Bíblia nos fala sobre túnica e vestido, é porque túnica e vestido tinha diferença. Se não tivesse diferença, a Bíblia jamais falaria que tinha túnica e vestido. A Bíblia ia falar que só existia túnica, ou que só existia vestido, amém? Neste capítulo e versículo, percebemos que a túnica e vestido percebemos que se a túnica e vestido não tivesse diferença, como eu falei, o texto não teria separação, Se não tivesse diferença, ia dizer que a túnica era só para que a túnica era unissex. Amém? Essas roupas que o mundo diz que é unissex é feita no inferno. É feita no inferno. Porque a Bíblia desde o começo vai fazer separação de vestimenta. A Bíblia desde o começo vai ter lá vestimenta de homem e vestimenta feminina. Vai ter lá túnica, que é para homem, e saia, que é para mulher. Ou seja, desde o começo, Deus separa as vestimentas. Então a vestimenta unissex é antibíblico. Vestimenta unissex é feita no inferno. Não existe vestimenta unissex. Ou a veste é para homem, ou a veste é para mulher. Não sejam enganados por essas vestimentas unissex. Pelo amor de Deus, não sejam enganados. Mas vamos dar prosseguimento ao estudo. Eu coloquei aqui as palavras até de um teólogo muito sábio, porque os teólogos dizem que eles só aceitam ser refutados por outros teólogos. Então, eu trouxe aqui um estudo de um teólogo para refutá-los, amém? Já que eu não tenho teologia, mas esse teólogo, ele tem teologia, ele é um doutor. Então agora eles vão ter que ficar quietos, amém? De acordo com a Bíblia e com o estudo do teólogo William Wilson, em seus estudos da palavra no Antigo Testamento, diz que a túnica usada pelos homens tinham mangas e tinham caimento até os tornozelos. Interessante, né? Caimento até o tornozelo. Parece alguma coisa que nós usamos hoje. Amém? Parece a nossa calça, né? A calça masculina que vai até o tornozelo, amém? E continuando aqui, ó. Assim deixando bem claro que homens não devem ficar sem camisa. E muito menos com camiseta. Amém? Muito menos com camiseta. Visto que as túnicas, de acordo com o estudo do teólogo William Wilson, as túnicas tinham mangas e tinha caimento até o tornozelo. Ou seja, nós não podemos andar sem camisa. Nós não podemos andar com camiseta. E jamais devemos andar apenas de short, já que as túnicas iam até o tornozelo. Amém? Só se o seu short ia até o tornozelo. Se o seu short for até o tornozelo, você pode usar short. Compra aí short extra grande, GG extra grande. Pô, pelo amor de Deus. Compra aí short de gigante. Short para quem tem 3 metros de altura. Aí tu vai poder usar short. Aí vai até o tornozelo, seu crente rebelde safado. Compra aí. Compra aí. Aí você vai poder usar short. Amém? Agora vamos continuar aqui agora. Já as mulheres, de acordo com o estudo do William Wilson, já as mulheres usavam saias e vestidos, visto que as saias e vestidos iam de 4 a 5 dedos abaixo dos joelhos. Mas tinham as mulheres que usavam a vestimenta até a canela e outras vestiam até o tornozelo. Tá bom? Os vestidos tinham mangas e as camisas usadas por elas também, ou seja, vestidos sem manga e camiseta lascívia. Mulheres não podem usar vestido sem manga e nem camiseta. Amém? Pois desde o Antigo Testamento as mulheres usavam vestido com manga. Amém? E as camisas das mulheres daquela época também tinha manga. Não era camisetinha não, que não tinha manga não, tá bom? Amém? E ó, vou dizer aqui, ó.
tinha 5 dedos abaixo do joelho. Mas tinham aquelas mulheres que eram sábias, que usavam logo até o tornozelo. Já tinha outras que usavam, né, até a canela. Bom seria se todas usassem até a canela. Bom seria. Aí não tinha nem perigo de mostrar a coxa. Não tinha nem perigo. Bom seria. Bom seria, né? Mas nem todas vai querer usar. Mas bom seria se fosse até a canela. Bom seria. Bom, seria ótimo. Ótimo, para falar a verdade. Vamos ver então o que a Bíblia fala sobre short? Vamos ver rapidinho? Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 28, do 42 ao 43. Já estamos no final. Vamos abrir aqui rapidinho Êxodo, para combater essa raça de víbora que está usando short, falando que não tem problema nenhum, falando que o evangelho deles é liberal. O mais incrível que esses crentes safados, eles acham engraçado falar que o evangelho deles é liberal. Eles sentem orgulho. Não, é que aqui na nossa igreja nós usamos short porque nós somos liberais. Podem vir do jeito que vocês estão e permaneçam do jeito que vocês estão. Ô, seu anticristo, tu vai pro inferno. O Satanás já te espera no inferno. Anticristo miserável. Esse anticristo é sem graça. Ele não tem a graça de Deus, não. Não nasceu de novo ainda, não. Tem que nascer de novo. Vamos aqui em Êxodo 28, do 42 ao 43. Amém? Vai vir dizendo assim, ó. Faz-eles também calções de linhos, tá bom? Short. Para cobrirem a pele nua. Amém? Estender-se-ão da cintura às coxas, tá bom? Cintura às coxas. Estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando estarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar, para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Ou seja, aquelas pessoas que usarem shorts sem ser por baixo da calça, vão estar andando em iniquidade. E graças a essa iniquidade pode morrer. Amém? E aquelas pessoas que andam sem parte íntima, que eu sei que existe cristão. Eu sei que existe cristão que não anda com parte íntima. Você que não anda com a sua parte íntima, você está levando sobre a tua cabeça uma iniquidade muito grande. E graças a essa iniquidade você pode morrer, tá bom? Deus pode te levar. Deus pode te levar. Mas Ele não vai te levar para o céu não, amém? Deus vai te levar direto para o inferno. Vai de tobogã para o inferno. Vamos continuar aqui a leitura. Isso será estatuto perpétuo. Para ele e para seus descendentes depois dele. Gente, se a Bíblia falou que é estatuto perpétuo, é porque o short só pode ser usado por baixo da calça. E se a Bíblia também falou que é estatuto perpétuo, o short ser usado por baixo da calça, é porque é estatuto perpétuo o homem e a mulher usar roupa íntima. Amém? Então você, varão, que está andando sem peça íntima, toma cuidado. Toma muito cuidado. É Êxodo 28, 42, 43. A Bíblia nos revela que a meia calça, a bermuda, amém? Meia calça, bermuda, que eu estou me referindo aqui, era usado como peça íntima, para que a nudez dos sacerdotes não aparecessem ao entrar no santuário. Devido à inversão de valores, colocaram a bermuda para usar abertamente, mas a Bíblia, ela continua condenando, tá bom? Para a Bíblia, a bermuda continua sendo peça íntima. Amém? Foi a inversão de valores que fez a bermuda ser usada. Foi porque os homens queriam ir para a praia, né? Não é que eu vou para a praia, mas eu quero, né, ir para a praia e ficar mais apresentado para as meninas, para as mulheres. E aí começaram a usar short. Tá bem? Mas o sangue de Jesus te repreenda, espírito maligno. O sangue de Jesus te repreenda. E voltando ao assunto. Amém? Por que eles tiveram que fazer o calção para tampar as suas nudez? Imagina aquele sacerdote subindo no altar. Amém? Não vou nem colocar altar não, porque se eu colocar altar, vou estar falando uma coisa muito séria, amém?
disso acontecer no altar? Amém. Mas não vou falar altar sim. É bom que o assunto fica mais sério, mas vou colocar o altar de hoje em dia. Imagina hoje em dia as vestimentas dos irmãos continuando do mesmo jeito de antigamente. E o seu pastor, que tem umas igrejas, que o altar não tem aquela parte da frente, né? Tem umas igrejas que tem um altar e tem um púlpito fininho e o resto do altar é todo aberto. Então imagina um pastor em cima desse altar que é todo aberto, e esse altar é alto, é um altar alto, e ele está usando túnica, amém? Usando túnica. E embaixo dessa túnica não tinha um calção. Embaixo dessa túnica não tinha calção. Imagina o escândalo que ia fazer no meio da congregação, tanto para os varões como para as irmãs. Ou então imagina uma irmã subindo no altar, porque tem igreja que permite, já tem igreja que não permite. Mas imagina a irmã subindo no altar com o vestido. Ai, Jesus. Ainda mais esse vestido que é todo aberto, Jesus. Mesmo com peça íntima já é errado. Esse altar que é todo aberto já é errado a irmã subir lá em cima com o vestido. Se for o altar todo fechado, aí tudo bem. Mas mesmo com peça íntima já é errado essas irmãs subir no altar com o vestido. Mas digamos, a irmã, na época não existia a calça peça íntima. Subia no altar de vestido. E o altar é alto. Imagina o escândalo que seria para as irmãs. E para os irmãos que estivesse sentado lá embaixo. Olhar aquilo. Imagina o escândalo. Tanto para o sacerdote como para as irmãs. Amém? Levando para o tempo de hoje, tanto para o pastor como para a missionária. Imagina o escândalo que seria. Você vê a parte íntima do seu pastor e da sua missionária. Amém? Seria um escândalo. Por isso que Deus, com toda a sabedoria, porque Deus é a própria sabedoria, mandou Arão fazer a peça íntima, o short, a bermuda, o calção, e falou que é estatuto perpétuo. Ou seja, nós jamais podemos andar sem a peça íntima, pois é estatuto perpétuo. Alessandra, misericórdia mesmo, misericórdia. Quando eu parei para meditar nisso, eu falei a mesma coisa, misericórdia, Jesus. Falei a mesma coisa. Amém? Ou seja, antigamente a vestimenta que era usada era a túnica, porém Deus viu que mesmo usando a túnica, as partes íntimas ficavam à mostra. Logo ordenou a Arão a fazer calção, que iam da cintura às coxas, ou seja, bermuda, que tampa as partes íntimas, ou seja, peça íntima. Deus mandou ele fazer o calção, que é a bermuda. Mas para que Deus mandou fazer o calção? Para tampar as peças íntimas, para tampar as partes íntimas, correto? Ou seja, peça íntima. Deus mandou criar o calção para ser uma peça íntima. Para ser peça íntima. Mas Deus também deixou bem claro que mesmo usando roupa para tampar a parte íntima, ou seja, a peça íntima, devemos continuar com as vestes santas. Não é porque você está usando peça íntima que você vai andar como profano. Tá escutando, seu crente safado? Não é porque você está com peça íntima que você tem que andar como um prostituto. Ou você tem que andar como uma prostituta. Tem que andar de forma decente. Amém? Andar de forma decente. Vamos ver em Êxodo 28:2. Êxodo 28:2. No mesmo capítulo onde a gente estava. A única diferença que vai mudar é que você vai voltar um pouquinho para trás. Vai vir dizendo assim, ó. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que fazem as vestes de Arão, para santificá-lo, a fim de que administrem o ofício sacerdotal. Gente, olha o que Deus está falando. Amém? Falarás também a todos os homens hábeis, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria. Gente, Deus é tão tremendo, que até para os costureiros da época fazer uma vestimenta, Deus encheu eles de sabedoria. Até para fazer vestimenta, Deus nos dá sabedoria. Ou seja, até para nós se vestirmos, Deus nos dá sabedoria de como se vestir. Deus nos dá sabedoria de como se vestir. Se a gente colocar uma vestimenta e for na frente do espelho e perguntar a Deus se aquela roupa está agradando a Ele, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com vocês se agrada ou não.
Amém? Se você tem dúvida se tal vestimenta é apropriada, vai na frente do espelho e pergunta a Deus se essa vestimenta é apropriada. Amém? Neste capítulo que a gente acabou de ler, nós podemos ver que Deus diz a Arão para usar vestes santas. E logo após, diz que a vestimenta é para a glória e ornamento, ou seja, para a glória de Deus. Vai dizer também que é para fazer essas vestes para todos aqueles que são sábios. Amém? Vou parar aqui rapidinho. Olha só. Vamos recapitular. Deus falou que a vestimenta que era para fazer para Arão era vestimenta para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Será que a roupa que você está se vestindo está glorificando a Deus? A palavra de Deus também fala, quer comeis, quer bebeis, mas que tudo seja para a glória e honra de Deus. Será que tudo que você está fazendo é para glorificar o nome do Senhor? A vestimenta que você está usando glorifica o nome santo do Senhor? A vestimenta que você está usando quando você anda na rua faz os mundanos ver que você está glorificando a Deus? Medita nisso e me diz, se a vestimenta que você usa está glorificando o nome de Deus, amém. Agora, se a vestimenta que você está usando não glorifica o nome do Senhor, tem algo de errado na tua vida. Algo muito errado, né? Pouco errado não, muito errado na tua vida. Porque as suas vestes têm que glorificar o nome santo do Senhor. E a Bíblia também vai falar que é para fazer vestes para aqueles que são sábios de coração. Para aqueles que são sábios de coração. Ou seja, automaticamente a pessoa que se veste de forma decente é sábio. A pessoa que se veste decente, ela é uma pessoa sábia de coração, porque ela não tem maldade no coração. Essa pessoa ela tem discrição, ela tem decência, ela tem modéstia. Amém? Essa pessoa que se veste bem, ela é honesta. Honesta com ela mesma, honesta com a sociedade e, acima de tudo, ela é honesta com Deus. Amém? Ela é honesta com Deus. E se aquela pessoa... Ai, Jesus, como pode essas pessoas andar dessa forma? Meu Jesus amado. Gente, aí a palavra de Deus fala, né, que a pessoa que se veste de forma decente, ela tem um espírito sábio de coração. E a sabedoria é um dom do Espírito Santo. E com isto sabemos que aquele que tem o dom do Espírito Santo, ele é sábio. E você só consegue ter a sabedoria do Espírito se você estiver andando em santidade. Se você estiver andando em santidade, que você vai conseguir os dons do Espírito Santo. Amém? Por quê? Se você não anda de forma santa, ah, meu Deus, meu celular caiu. Se você não anda de forma santa, eu sinto lhe informar, mas não é Deus que te usa. Não é Deus que te usa. É o próprio Lucifer que te usa. Porque a palavra de Deus fala que Satanás faria até fogo cair do céu. Não é Deus que te usa. Amém? E a santidade vem de vestes decentes. Se você quer ser santo, e a palavra de Deus fala para nos santificar cada vez mais, nós temos que se vestir de veste decente. E lá no final desse versículo, a palavra vem dizendo que a veste é para santificá-lo. Ou seja, sem veste santa você não é santo. E com veste santa você alcança a santificação. Se você não anda com veste santa, você não é santo. Então como pode essas pessoas andarem de qualquer maneira? E ainda dizer que vai para o céu, que está andando de forma santificada, que é santo. Jamais vai ser santo, rapaz. Santidade significa você ser separado do mundo. Como pode você ser separado do mundo se você anda como o mundo? Você nunca vai ser santo. Nunca vai ser santo. Você vai ser um prostituto. Isso aí tu consegue ser, um prostituto. Santo tu não consegue ser, não. Prostituto, profano, Baal, fariseu. Isso aí tu consegue ser. Bode. Isso aí tu consegue ser. Agora ovelha? Jamais. Jamais. Lobo vestido de ovelha tu consegue ser. Agora ovelha? Jamais. Bom pastor? Jamais. Jamais que uma pessoa dessa vai correr atrás daquela uma ovelha que se afastou da 99. Jamais. Porque se essa pessoa não tem santidade, essa pessoa jamais vai ter o amor de Deus. Porque essa pessoa vive na mentira. E a palavra do Senhor fala que aquele que vive na mentira é filho do diabo.
Então, se essa pessoa anda com vestimenta imprópria, sendo que a palavra de Deus fala para andar com vestimenta modesta, ela está sendo filha do diabo, porque está andando ao contrário do que a palavra de Deus manda, ou seja, está andando na mentira. Seus endemoniados safados. Meu Deus do céu. Vamos continuar, porque nós estamos no final. Nós já estamos no final, amém? A palavra de Deus também vem nos falando que aqueles que não usam peça íntima acabam levando iniquidade para onde vão e por conta do seu pecado acabam alcançando a morte. A morte. Qual tipo de morte? Eu já tinha falado lá em cima sobre isso, mas recapitulando, para ficar mais explicado, qual o tipo de morte que você consegue alcançar? Qual o tipo de morte? Pode ser a morte física? Pode. Pode ser a morte física. Mas você alcança a pior de todas as mortes, que é a morte espiritual. A palavra de Deus fala para você não temer aquele que podem tirar a sua vida física, mas para temer aquele que pode tirar a tua vida espiritual. É, meu irmão. É, minha irmã. Você que anda sem peça íntima, toma cuidado, porque Deus pode te levar à morte espiritual. E a palavra fala que você tem que temer a Ele, pois Ele é o único que pode te lançar no lago de fogo. Porque nem Satanás, ele tem a chave do inferno. Satanás não é dono nem do inferno, porque se Satanás fosse dono do inferno, ele teria a chave do inferno. Amém? Então, cuidado. É melhor você começar a ter temor. É melhor começar a ler mais a Bíblia, jejuar mais, orar mais. Amém? Vigiar mais. Eu não estou falando isso para os crentes que estão na santidade, não, amém? Eu estou falando para aqueles que estão na falha, que estão no erro, para abrir os olhos desses crentes. Amém? Para abrir os olhos desses crentes. E lá, e Deus também vai vir falando, que a peça íntima é estatuto perpétuo, ou seja, uma lei que não pode ser mudada, ou seja, é doutrina, porque costume é algo que pode ser mudado, doutrina é algo que jamais vai ser mudado. E se Deus falou que é estatuto perpétuo, é porque não pode ser mudado, então é uma doutrina. Você usar peça íntima é doutrina. Você usar combinação é doutrina, não costume. Não é costume, como muitos mundanos falam que nós estamos vivendo de costume. Nós estamos vivendo na doutrina. Com isto entendemos que as pessoas que não usam peças íntimas acabam alcançando a lascívia e a morte espiritual. E com isto perde todo o entendimento celestial. Aquela mulher que anda sem calcinha, abominação é para o Senhor. Aquele homem que anda sem cueca, abominação é para Deus. E aquela mulher que anda sem sutiã, abominação é para Deus. Amém? A palavra de Deus fala que aquele que anda no pecado perde o entendimento. Então, se nós andamos no pecado, nós acabamos perdendo o entendimento de Deus. Acabamos perdendo o entendimento de Deus. E se nós andamos sem as nossas peças íntimas, se nós andamos sem a nossa combinação, automaticamente nós acabamos perdendo o entendimento de Deus. É por isso que muita gente não consegue enxergar o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano, o que é pecado, o que não é pecado. Porque já estão completamente consumidos no pecado. Gente, um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Talvez você começou a fazer uma coisa que aos nossos olhos é bobo, mas para Satanás não é bobo. Satanás existe antes da fundação dessa terra, gente. Satanás já existia, ele era um anjo. Ele já era um anjo quando a terra foi formada. Satanás sabe o que é certo e errado. Satanás conhece a Bíblia mais do que a gente. A Bíblia fala que Satanás é mais sábio do que Daniel. Gente, Satanás é mais sábio do que Daniel. Tomem cuidado com a astúcia de Satanás. Gente, lá em Hebreus 12:14, vai nos dizer para seguir a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. É claro que nós temos que seguir a paz com todos, mas nós temos que manter a nossa santificação, gente. Temos que manter a nossa santificação. Devemos ter paz com o nosso irmão, sim. E nós podemos, sim, falar com aqueles que não andam no caminho de Deus. Nós podemos falar com essas pessoas que não andam conforme a vontade do Senhor. Podemos. Porém, a nossa santificação deve ficar intacta. Se por acaso essa sua amizade está te influenciando para o mal, é obrigação sua, é obrigação, é dever, é ordem celestial.
você se afastar dessa pessoa. Porque a sua santificação tem que estar intacta. Porque sem santificação você jamais vai ver a Deus. Gente, vamos continuar na santificação. Sem a santificação a gente não vai para o céu. Se você tem aquele amiguinho que quando você conversa com ele, faz você lembrar do seu passado, corre dele, povo meu. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Arrependei-vos dos seus pecados. Corra dessa pessoa, vá para longe. Se aquela pessoa mundana, sempre que você vai falar com ela, ela só sabe falar de coisa profana, sai de perto. Mas não é porque você vai se afastar dessa pessoa que você vai parar de orar por ela, não. Você se afasta da pessoa, mas continua orando por ela, amém? Porque ela é uma alma valiosa para Deus. A palavra de Deus fala que tem aquelas pessoas que vai plantar a semente e já tem aquelas que vai regar a semente, amém? Já que você já plantou a semente, sai dela, povo meu. Deixa que outro crente regue aquela semente. O seu galardão vai ser dado de toda forma, porque você plantou a semente. E o galardão também vai ser dado à pessoa que vai regar a semente. Talvez você não é a pessoa apropriada para regar aquela semente. Por que você não é a pessoa apropriada? Porque aquela pessoa que está no mundo está conseguindo te corromper. Então você não é a pessoa apropriada para regar aquela semente. A pessoa apropriada vai ser outro crente que vai até aquela alma falar de Deus para ela. E quando aquela alma começa a falar de Deus para ela, como ela não conheceu o passado daquela alma, ela não viveu no passado com aquela pessoa, ela não vai ter assunto mundano com aquela alma. Então ela não vai conseguir corromper aquela outra vida. E aquela outra vida vai regar aquela pessoa. Vai regando, vai regando, vai regando. Vai regando para aquela semente que você plantou florescer. E quanto menos você esperar, você vai ver aquela pessoa caminhando na presença de Deus. Vai ver aquela pessoa caminhando na presença de Deus. Então não se afobe. Não é toda alma que você vai plantar e vai regar. Amém? Não é toda alma que você vai plantar. Tem almas que você vai regar. E não é toda alma que você vai regar. Mas sim apenas plantar. Então não vire um crente afobado. Não é toda alma que você vai regar, vai plantar e ainda vai regar. Não se afobe. Amém? Não se afobe. E agora, para terminar, vamos para a conclusão da palavra. Para a conclusão do estudo, para terminar esse estudo. Gente, a conclusão é que Deus é o cabeça do corpo. A palavra de Deus não fala que Deus é o cabeça do corpo? Então, se Deus é o cabeça do corpo, e sendo o cabeça, ele controla todo o nosso corpo, no caso, todo o resto do corpo ele controla, já que ele é a cabeça, e é a cabeça que faz todo o corpo funcionar, amém? Amém? É Deus que faz todo o corpo funcionar, correto? Porque ele é a cabeça e nós somos corpo. Ou seja, sabe o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que se Deus é santo, e ele sendo santo, ele é uma cabeça, automaticamente ele é uma cabeça santa. E ele vai querer um corpo santo. Porque como pode uma cabeça ser santa e o corpo ser profano? Como pode a sua cabeça pensar em santidade e na tua unha estar pintado de esmalte? É impossível. É impossível. Como pode na sua cabeça a sua cabeça pensar em santidade e você usar minissaia? É impossível. Se você usa minissaia, é porque a sua cabeça não é santa. Ou seja, se você está usando minissaia, é porque o dono da tua cabeça não é Deus, não. Não está sendo Deus, não, porque Deus é santo. Deus é santo. Ou seja, se você está usando minissaia, quem está comandando a tua cabeça é Satanás. É Satanás. Então essa é a conclusão. A conclusão é que nós devemos deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Pois se nós somos santos, nós temos que nos santificar mais ainda. Gente, nunca parem de se santificar cada vez mais. Amém? A palavra de Deus fala que a ciência vai se multiplicar. E tem muito crente sendo enganado na ciência. Mas eu não estou falando apenas ciência de celular, computador, não. Ciência até mesmo nas vestimentas. Olha o tanto de vestimenta diferente que apareceu no mundo. Vários tipos de vestimenta diferentes. Isso também é ciência se multiplicando. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que se santificar cada vez mais. Porque Deus é o dono da cabeça. E a cabeça é santa. Então nós temos que ser santos, já que nós somos o corpo. Amém? Então nós temos que lembrar. Sempre lembra-se disso. Nunca esqueça. A comunhão com Deus não é feita só de alguns minutos de oração, mas sim de uma vida em santidade. Lembra-se sempre dessa palavra. Lembra-se sempre disto. Amém? A comunhão com Deus não é feita apenas de algum minuto de oração,
mas sim com uma vida em santidade. João vai vir nos dizendo, apóstolo João vai vir falando, que até o findar da vida dele, ele vai ser luz para este mundo. Então que até o findar da nossa vida, nós venhamos ser luz. Amém? Que até o findar da nossa vida nós venhamos ser luz. E com isto eu termino o estudo, amém? O estudo ficou bem longo, me perdoem, me perdoem, e todos fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus, amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vou estar terminando o estudo que fala sobre a criação da calça feminina, quando surgiu tudo certinho. Vou estar terminando e, permitindo Deus, semana que vem, eu já venho com o estudo bíblico da calça. E esse estudo bíblico da calça será o estudo que eu mais vou estar refutando, amém? Os teólogos, amém? Na graça do Espírito Santo de Deus. Pois o Espírito Santo de Deus tem me guiado e ele tem me dado as respostas para as perguntas dos teólogos, amém? E com a presença do Espírito Santo de Deus, eu estarei refutando o que os teólogos vêm falando sobre a criação da calça. Então que todos fiquem com Deus. Aleluia. E logo, logo estarei encerrando o estudo bíblico.